Então, no túnel plástico, comparado com o canteiro externo que vimos, o crescimento está muito mais avançado e eu posso te mostrar alguns pulgões aqui no tomate, por exemplo. Nesta folha estou vendo vários, mas não estou preocupado com eles porque, no geral, se você olhar para essas plantas, elas estão fortes e saudáveis, a cor está boa, não há nenhum problema. E também, olhando para os pontos de crescimento, não estou notando nenhum pulgão em particular ali, o que pode ser um problema maior. Podemos ver isso na estufa em 1 minuto, em algumas berinjelas, na verdade, e eu vou te mostrar a diferença lá de novo. E uma coisa que você pode fazer com os pulgões é lavá-lo, se você tiver um problema. Você sabe, se houver mais do que isso, isso não é realmente uma infestação, são só alguns, o que é ótimo, na verdade, porque significa que provavelmente vai ter algumas joaninhas aqui em algum lugar. Então, está com um bom equilíbrio, crescimento forte e saudável. Geralmente falando, você tem menos pulgões. Então, se você tem muitos, precisa olhar. Meu solo está bom o suficiente? Eu cobri o solo o suficiente? O método de plantio sem revolver a terra realmente ajuda. Eu recebi um e-mail muito interessante ontem de um cara em uma horta comunitária aqui perto. E ele disse que das 20 hortas no local dele, todos os outros estão cultivando, cavando, usando enxada rotativa e ele faz o método sem revolver a terra. As favas dele são as únicas que não têm pulgão preto, as únicas das 20 hortas e ele disse que estão muito mais fortes, saudáveis e com um sabor fabuloso. Então, é uma ótima recomendação para o método sem revolver a terra, num comentário como esse. E aqui é tudo sem revolver a terra, acho que você já sabe disso, realmente ajuda na saúde do solo e das plantas. Outra coisa que está acontecendo aqui, porém, não está relacionada ao solo nem nada, é a temperatura de novo, e é esse enrolamento das folhas. Nem todas as variedades fazem isso, você pode ver que essa aqui é a Sungold, que é mais tolerante ao frio e geralmente enrola menos as folhas do que essa aqui. Infelizmente, não lembro o nome dela, perdeu a etiqueta na mudança do túnel plástico, mas basicamente isso não é um grande problema. Se você vir isso, é muito comum os tomates enrolarem as folhas, não é falta de água. Todas essas receberam a mesma quantidade de água. Essa aqui não está enrolando bem ao lado daquela que está. É uma característica varietal, algumas variedades fazem isso mais do que outras, e tem a ver com a diferença de temperatura entre o dia e a noite. Eu tenho um termômetro ali, é muito interessante. Na verdade, fica bem frio aqui dentro à noite. Ultimamente tem ficado mais frio aqui dentro do que lá fora. Mais frio no túnel plástico do que fora, só repetindo porque parece estranho. À noite, porque não há circulação de ar. E você sabe como fica frio à noite, geada e tudo mais, quando o ar está parado e o ar mais quente de cima não se mistura com o ar frio de baixo. Então isso acontece um pouco, especialmente porque o plástico ele não retém muito calor, ele aquece rápido quando o sol está forte, segura um pouco do calor infravermelho, mas à noite isso não acontece mais, então o calor simplesmente vai embora. Já na minha estufa é uma comparação muito interessante, fica cerca de 3 graus Celsius, 7 Fahrenheit, 5 Fahrenheit mais quente na estufa, e a gente pode ver a diferença lá dentro, sem enrolamento das folhas quase nada, e as berinjelas também. Eu estou sempre aprendendo muito no meu jardim porque estou cultivando muitas plantas das mesmas espécies em condições diferentes. Então, por exemplo, essas berinjelas, elas foram semeadas e plantadas na mesma data que as que estão do lado de fora. Desculpe, foram semeadas e plantadas mais cedo, mas parecem semelhantes e o tempo não mudou muito. Ainda assim, dá para ver como são bem maiores que as de fora. Por estarem nesta estufa, onde é bem mais quente, nesse sentido, os tomates também não estão mostrando muita enrolação nas folhas, porque as noites aqui dentro, em especial, são cerca de 3 graus Celsius mais quentes do que no túnel plástico. O vidro e a madeira simplesmente retêm um pouco mais de calor. Então, a gente está sempre aprendendo com essas pequenas diferenças e também é fascinante e um pouco preocupante ver quantos pulgões há nas berinjelas, porque sim, elas realmente estão bastante cobertas em alguns pontos. E ainda assim não estou tão preocupado quanto talvez eu poderia estar, porque, na verdade, estou olhando para essas berinjelas e elas parecem realmente fortes e saudáveis, e isso importa, sabe? Se elas estivessem todas amarelas e murchas ou algo assim, aí sim haveria mais motivo para preocupação. E eu sei que os predadores de pulgão, nessa época do ano, estão ficando cada vez mais numerosos e, pela minha experiência,
logo vão equilibrar isso e trazer mais equilíbrio. E não quer dizer que nunca vai ter pulgão, porque tem que ter alguns, senão os predadores também desaparecem. Então, nesse momento, temos uma predominância de pulgões e eu vou regá-las de novo mais tarde para espalhar alguns desses pulgões no chão e basicamente dar uma desacelerada neles. E vamos terminar essa conversa sobre pragas olhando alguns exemplos de minadores de folhas e pardais nas folhas de beterraba. A beterraba realmente sofreu bastante nesta primavera, especialmente com o minador de folhas, e é uma praga que um inseto que coloca seus ovos entre as duas camadas da folha e escava por dentro, deixando as folhas com uma aparência realmente repugnante. Talvez esta aqui seja uma boa demonstração disso. Você vê aquele amarelamento e depois o escurecimento de toda uma área e às vezes você pode meio que abrir isso e encontrar uma coisinha rastejante, tipo uma larva lá dentro. Eu não estou vendo nenhuma desta vez, mas elas claramente estão aqui. Muito, porque tantas dessas folhas estão afetadas e ainda assim há tantas folhas boas. E isso é uma boa ilustração de como mesmo em um ano em que às vezes você tem um ataque ruim de pragas, seja lá o que for, se o seu solo básico é bom, saudável e forte, e você plantou algo na época certa. Então essas beterrabas foram semeadas no final de fevereiro na estufa, plantadas aqui no final de março, cobertas com manta, e olha só esse lindo grupo de 4 beterrabas fortes para colher. Então isso é apesar de algum ataque de pragas. E isso é uma parte de tudo. As pragas sempre vão estar conosco. Se conseguimos cultivar plantas fortes, isso já ajuda, só por saber o que é e se devemos reagir ou não a isso na vida. Eu diria que, no geral, com o minador de folhas, certamente nesse nível de dano, eu estou observando o crescimento da beterraba. Eu não me preocupei com isso. Eu preferia não ver, mas não está prejudicando a colheita. O que também está acontecendo aqui e que pode prejudicar a colheita quando as beterrabas estão pequenas, são os pardais bicando as folhas, tem alguns ali em cima só observando enquanto estamos filmando e é só um pequeno problema com pássaros, mas nada grave, não é tão ruim quanto pombos, às vezes no inverno. Mas se eu tivesse semeado a beterraba aqui e elas estivessem brotando como mudas, os pardais bicando as bordas das folhas, assim, tirando pedaços ao redor da borda, às vezes fazendo um buraco no meio, e quando a muda é pequena, isso pode acabar com elas. Esse é um motivo para transplantar a beterraba e até usar um pouco de tela ou manta para ajudar elas a crescerem. Quando estão maiores, conseguem suportar esse tipo de dano. E os pardais fazem isso aqui também com a acelga, o que é um problema maior, pelo menos para mim, se eu quiser vender, porque não fica com uma aparência muito boa. Então, nesse caso, colocamos uma rede para pássaros por cima, que é sempre uma opção para impedir que os pássaros comam suas plantas. E, finalmente, nesse catálogo de horrores, vamos olhar uma ou duas doenças, começando pelas batatas. Então, aqui temos algumas lindas batatas, Charlotte de ciclo médio precoce. Coloquei a batata semente na terra, na segunda semana de abril, né? Na verdade, também é uma cama de teste de várias maneiras. É o 5º ano seguido de batatas crescendo aqui no mesmo lugar. E até agora, todas estavam bem. De repente, só na semana passada percebi isso acontecendo, que é a perna preta. E pelo que consegui descobrir, na verdade é algo que vem na batata semente. Então acho útil você saber disso, porque se acontecer com você, talvez reclame com o seu fornecedor de sementes, ou pelo menos avise a eles. Não acho que veio do solo, mesmo que por acaso eu não tenha feito rotação aqui, mas o que eu não vou fazer é plantar batatas aqui no ano que vem. Não vai ter um 6º ano, porque essa bactéria que está causando esse escurecimento do caule é uma das poucas doenças bacterianas, diferente das fúngicas, e ela persiste no solo por um bom tempo, tipo anos. Então, só para ver o que está acontecendo, achei que seria interessante, eu vou colher essas aqui, pode ser que tenha algumas batatas comestíveis aqui, principalmente puxando um pouco de alavanca porque os caules foram enfraquecidos pela bactéria e sim, dá para ver que
tem uma colheita, essas aqui vão ser boas para comer. Aliás, mas eu vou descartar esse lote sem espalhar demais as folhas infectadas nem nada, porque aparentemente isso é bem infeccioso. Eu não acho que seja só velhice, acho que nessas aqui não estou vendo nada desse preto em nenhum dos outros caules, mas são principalmente os caules que pegam isso. E eu acabei me livrando disso rápido demais, talvez para te mostrar, mas sabe, é realmente preto mesmo. Esse tipo de escurecimento no caule, se você vir algo assim nas suas batatas, é bem evidente. Isso não é só ficando amarelo, sabe, envelhecimento normal, e também é bem repentino. Se a planta parecia saudável e de repente não está mais. Mas, dito tudo isso, pelo menos não é um desastre total. Tem uma colheita de batatas Charlotte de ciclo médio precoce aqui. Isso é cultivo sem revolver a terra, né? Elas estão crescendo, né? Os tubérculos estão crescendo principalmente no composto, na superfície, e você pode ver como eu basicamente puxei eles, não precisei. Eu só deixo um pouco para testar. O que me chamou a atenção ali, na verdade, foi a batata semente velha. E o que eu gostaria de fazer é não deixar muito resíduo aqui de nada que tenha sido afetado por essas bactérias. Provavelmente vou ficar de olho nessas plantas vizinhas agora. Normalmente a gente colheria essas só daqui a umas 2 semanas, mas se eu vir que está se espalhando, provavelmente vamos colher o canteiro inteiro, só para garantir, porque eu não quero que isso se acumule no solo aqui. A outra coisa, claro, que afeta as batatas em alguns anos, nessa época do ano, isso é final de junho e de repente está esquentando, é se a gente recebe chuva. Dias de chuva e umidade alta, com temperaturas acima de 10 graus Celsius, 50 graus Fahrenheit, favorecem o míldio. Nós tivemos esse nível de umidade, molhado e chuva semana passada e na semana anterior, mas não estava quente o suficiente. As temperaturas durante a noite, as temperaturas têm ficado entre 5 e 8 graus Celsius, cerca de 40 Fahrenheit, então estamos bem quanto ao míldio até agora, mas isso deve mudar em breve. Eu não tenho nenhum míldio para mostrar para vocês aqui, e eu sei que as pessoas se preocupam com isso, acho que até demais, na verdade. Isso não é míldio, é só amarelamento das folhas pela idade. Por exemplo, manchas nas folhas, isso é bem comum. Aqui está. Isso não é míldio. Não se preocupe, eu não sei ao certo o que causa essas manchas ou pequenos buracos. Míldio é muito mais dramático. Vê-se um escurecimento quase translúcido das folhas que aumenta rapidamente. Elas murcham e logo toda a planta parece miserável, as folhas morrem. Se o clima continuar favorável, úmido e quente, você sabe, em uma semana tudo aqui pode ficar marrom. Às vezes começa e depois o tempo seca e para, e você pode tirar algumas folhas e talvez fique tudo bem, mas muitas vezes é meio terminal quando você pega a requeima. Mas eu, enfaticamente, não estou vendo nada disso aqui, então faça. Eu vou colocar uma foto junto com este vídeo da requeima que você vai ver e isso vai te ajudar a reconhecer. Vale muito a pena pesquisar um pouco sobre alguns desses possíveis problemas para que você saiba com certeza o que está procurando, não apenas adivinhando. E vamos terminar dando uma olhada em algumas cebolas e em uma ou duas coisas que estão acontecendo com elas, porque elas também podem ser um problema. Aliás, isso aqui eu não vou compostar. É uma das poucas coisas que vou mandar para reciclagem, o que vai ser tranquilo, porque eles aquecem tanto, tipo 80 graus Celsius, que matam tudo mesmo, mas esse black leg não sobrevive a isso, então pelo menos vai virar matéria orgânica. Aqui há diferentes plantios de cebolas para vários propósitos. É interessante observar seu crescimento e o que podemos aprender. Por exemplo, estas são White Lisbon, que é uma variedade de cebola que eu semeei em módulos em setembro passado, início de setembro. E plantei aqui em outubro passado, início de outubro, e elas passaram o inverno, são plantas pequenas e depois produzem cebolinhas, que basicamente são cebolas jovens, para salada, se preferir, e você colhe quando ainda não formaram bulbo, com bastante verde, mas se você deixar até mesmo as cebolinhas, entre aspas,
viram cebolas, entre aspas. No final das contas, todas são cebolas, mas uma ou outra aqui está começando a espigar, e isso é por causa delas terem sido semeadas realmente muito cedo, né, do ponto de vista do que a cebola pensa em fazer e produzir sementes, e passaram pelo inverno, mas não há muitas delas espigando aqui, mas elas vão espigar se forem semeadas cedo demais. Você vai ver cebolas espigando a partir de sementes, ou especialmente de mudas, se plantar cedo demais. Se você plantar mudas antes, eu sempre considero aqui, por volta de meados de março, há mais chance de espigamento das cebolas. E então, com o espigamento, como aqui tem uma que está espigando, eu tirei a cabeça, mas as cebolas são impressionantes, né? Se dividem e agora estão formando uma nova cebola dentro. Essa é a cabeça do espigamento, bem dura e oca, que não é ideal para comer, mas ainda resta um pouco de cebola aproveitável. Você sabe, embora ela tenha começado como uma cebolinha, se preferir, elas estão se transformando em cebolas de bulbo bem bonitas, mas algumas delas estão meio que fazendo esse negócio de apodrecer um pouco o que elas fazem, e eu não tenho muita certeza do que é, na verdade. Quero dizer, essa ainda é uma cebola boa, mas são as folhas que estão começando a amarelar bastante. Mas dito isso, depois que você as corta, nem sempre é um problema. Não é como aquela podridão negra que vimos nas batatas, que é um desastre. Bem, na verdade, falando nisso, essa aqui está apodrecendo por completo, mas isso não é podridão branca. Se fosse podridão branca, que é uma doença fúngica horrível, fúngica, não bacteriana, das cebolas, ela não teria raízes saudáveis assim. Quando você pega podridão branca, você vê as folhas ficando todas amarelas bem rápido e aí a planta simplesmente cai. Porque se você puxar, ela não tem mais raízes. É basicamente um fungo que come as raízes. Então você não quer isso. Se você pegar isso no seu solo, muitas vezes vindo de mudas de cebola, é preciso dizer, e esse é mais um motivo pelo qual eu prefiro cultivar cebolas a partir de sementes. Se você pegar podridão branca, então vá de plantio direto, né? Porque assim você não espalha a doença durante o cultivo. Isso ajuda. E pessoas que já tiveram esse problema, inclusive eu já tive uma vez, dizem que normalmente em 4 anos seu solo pode ficar livre disso. Então não é o fim do mundo, mas você não deve cultivar cebolas, alhos porós ou alho por cerca de 4 anos. Pode vir também em sementes de alho, infelizmente, de vez em quando. Então é algo para ficar atento. Você pode guardar seu próprio alho para plantar de novo, se quiser. E só para terminar, quero mencionar uma plantação linda e saudável aqui, que são cebolas semeadas no início de março deste ano, semeadas em módulos e plantadas no início de abril. Essas são cebolas roxas, né? Ou vão ser cebolas de bulbo. Digo, essas também você poderia colher como cebolinha, sabe? Desse jeito. As cebolas são todas bem parecidas, mas essas foram selecionadas para formar bulbos bonitos também. Então eu tento deixar 4 ou 5 em cada grupo. Às vezes, se vejo que estão mais densas que isso, tiro as menores para usar como cebolinha. Mas, no geral, estão saudáveis. E isso me mostra que o solo está bom e não preciso me preocupar muito. Esse caso aqui de um pouco de apodrecimento, já colhemos quase 100 cebolinhas desse canteiro, então elas foram muito bem. Tem sido uma história boa no geral e espero que esse vídeo não tenha te preocupado demais. O que mostrei aqui é para te ajudar a identificar alguns problemas e desejo a você uma boa jardinagem, saúde e bem-estar em geral. Mas sempre há alguns problemas, então só fique atento e reaja se precisar. Mas muitas vezes nem precisa, só precisa saber um pouco e resolver o problema quando aparecer bem rápido.